Fala aí, pessoal. Eu sou o Renato Peçanha, professor de História do 7º, 8º e 9º ano. Também dou aula para o ensino médio e para o ensino universitário. Bom, eu estou gravando aqui um modelo de videoaula baseado nos conteúdos do Colégio Pentágono. Hoje nós vamos discutir o capítulo 1 da apostila 1 de História, que fala do mundo árabe muçulmano. Basicamente, esse capítulo ele trata do surgimento, consolidação e expansão do Islã. O islamismo, a religião islâmica, que atualmente é um dos maiores credos monoteístas do mundo, surge na Península Arábica, no século VII, e vai ser o responsável por organizar politicamente e culturalmente aquela região. Nós vamos falar do profeta Mohammed, ou Maomé, como nós ocidentais chamamos. Vamos falar do início da história a partir do calendário muçulmano. Vamos falar também como o Islã se consolidou e como ele começou a se expandir para outras regiões, como a Ásia, a África, chegando até mesmo na Europa. Ao final dessa videoaula eu vou comentar alguns exercícios também, tá bom? Então fiquem ligados aí. Bom, pessoal, vamos começar aqui. O nosso capítulo ele começa basicamente no século VII, que é quando marca o surgimento do Islã. O Islã ele surge aqui nesse local, na Península Arábica. Península Arábica hoje ela é composta de diversos países, como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, Omã, Kuwait, Bahrein, entre outros. Só que quando o Islã surge, não haviam países na Península Arábica. Era uma região que não tinha o que a gente pode chamar de unidade política, porque não havia nada que juntasse os diversos povos que ali viviam. Esses povos eles eram basicamente mercadores e pastores, e eram nômades, ou seja, eles circulavam muito pela região. Antes do Islã também, não havia uma religião que fosse comum a esses povos. Eles eram politeístas e animistas. Guardem bem esses nomes. O que são os politeístas? São aqueles que acreditam em diversos deuses. Nós temos até hoje muitos exemplos de religiões politeístas no mundo. E o que eram animistas? Os animistas eram aqueles que atribuíam a fenômenos ou características da natureza alguma divindade. Por exemplo, a chuva para eles era uma divindade, uma pedra podia ser uma divindade, uma árvore podia ser uma divindade. O animismo é uma prática religiosa que até hoje é muito comum e não aconteceu só na Península Arábica, mas perpassou também a Europa. Acusavam-se muito as mulheres de bruxaria por elas serem animistas, porque elas atribuíam a elementos da natureza propriedades divinas. E na Península Arábica era a mesmíssima coisa. Esses povos que eram nômades, mercadores, pastores, politeístas e animistas, eles também se organizavam em forma de clãs. O que eram os clãs? Clãs são formações sociais onde as pessoas estão ligadas por parentesco, ou seja, todos têm uma ligação familiar comum. Um é filho de alguém, que é pai de alguém, que é irmão de alguém. E geralmente esses clãs, eles têm um ancestral ou ancestrais em comum. Ou seja, aquelas pessoas que iniciaram e deram prosseguimento aos clãs. Então era um tipo de organização muito comum no período, não só na Península Arábica. Pela Europa, pela Ásia, em diversos outros lugares do mundo, mesmo em sociedades já formadas, ainda existiam os clãs. Se vocês derem uma busca na internet, vocês vão achar diversos clãs ativos até hoje. Por exemplo, os ciganos se organizam até hoje em clãs. Então era essa ligação de parentesco que juntava esses diversos povos. Isso tudo, vale lembrar, ocorreu antes da formação do Islã. Então, professor, como é que eu posso definir a Península Arábica antes da formação do Islã? Bom, você pode dizer que eles eram nômades, pastores, mercadores, politeístas, animistas, que estavam organizados em clã. Essa é uma estrutura geral da Península Arábica antes do surgimento do Islã. Bom,
Por volta do século VII, vai surgir uma figura histórica chamada Maomé. O nome árabe dele, na verdade, é Mohammed. Maomé foi uma forma que ocidentalizaram o nome dele, e para muitos árabes é pejorativo, porque Maomé vai dar origem à palavra moreno. E moreno no linguajar árabe era um insulto, porque quando os árabes começaram a ocupar a Península Ibérica na Europa, onde fica Portugal e Espanha, os portugueses e os espanhóis se referiam a eles como morenos. Ou seja, Maomé e moreno eles têm a mesma raiz linguística, e para os árabes significa um insulto. Então, hoje em dia, a gente ressignificou a palavra moreno ou morena, mas em alguns lugares, moreno ainda é um insulto. Moreno, Maomé, maometano. Então, são palavras que, embora algumas tenham ganhado ressignificados e outras tenham sido abolidas, para o árabe ela constitui um insulto. O que acontece? Maomé, ele era de uma família nobre, família de mercadores, e viajava por toda a Península Arábica fazendo comércio. Nesse período, a Península Arábica tinha duas cidades muito importantes, Meca e Iatrebe. Iatrebe que depois vai ser renomeada para Medina, e nós vamos entender por quê. Um belo dia, Maomé recebeu uma revelação de um anjo, que seria o anjo Gabriel. E o que esse anjo disse a Maomé? Que ele deveria praticar a religião do Deus único, Deus esse que se chama Alá. Essa religião se chamaria Islã e seria uma religião monoteísta. Guardem bem esse nome, pessoal. Monoteísta significa uma religião de um Deus único. Atualmente no mundo existem 3 grandes credos monoteístas, que são o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. É o que nós chamamos de religiões abraâmicas, porque Abraão, fundador, digamos assim, do judaísmo, ele recebe a revelação do Deus único, e essa revelação vai ser passada para outros credos religiosos. Então, toda vez que vocês ouvirem falar em religiões monoteístas ou religiões abraâmicas, lembrem-se, é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, tá ok? Maomé recebe essa revelação e começa a ser editado para ele um livro. Esse livro vai se tornar o Alcorão, que é a Bíblia dos praticantes do Islã, dos muçulmanos. Maomé recebe essa revelação e volta para a cidade de Meca. E lá em Meca ele começa a pregar, ele começa a falar sobre o Deus único. Só que isso começa a trazer problema para o Maomé e para os seguidores que ele consegue ao longo do caminho. Porque aconteceu o seguinte: na cidade de Meca havia um intenso comércio que era muito associado às práticas religiosas politeístas. Quando Maomé começa a dizer que o politeísmo é errado e, consequentemente, as práticas comerciais que envolvem o politeísmo também, isso começa a trazer prejuízo aos negócios dos comerciantes locais. Pergunto a vocês, eles vão gostar de ter alguém prejudicando os negócios deles? Eles vão gostar de ter alguém falando contra a religião deles? Não, não vão. Maomé recebe avisos para parar. Ele para? Obviamente não. Então o que acontece? Maomé precisa fugir da cidade de Meca. Esse é provavelmente o evento fundante da religião islâmica. Maomé foge de Meca para a cidade de Iatrebe, que vai ser renomeada como Medina. Medina em árabe significa a cidade do profeta. Esse evento é conhecido como Égira. Égira é o início do calendário islâmico, é o início do calendário muçulmano. Começa com a fuga de Maomé, de Meca para Medina, e é o ano 1 da fundação do Islã. O calendário islâmico ele é baseado nos ciclos da Lua, enquanto o calendário que nós usamos, que é o calendário gregoriano, ele é baseado nos ciclos do Sol. Ou seja, o calendário muçulmano ele tem cerca de 9 meses, ou seja, 3 meses aí a menos do que o nosso calendário. Antes de prosseguirmos, deixa eu fazer uma observação aqui. Até agora eu estou empregando as palavras árabe, islã e muçulmano. Mas você já deve estar se perguntando, qual é a diferença ou qual é a semelhança? Vamos lá.
Bom, pessoal, árabe é a etnia, ou seja, árabe é o grupo étnico de pessoas que vivem na Península Arábica. Nós temos diversos grupos étnicos no mundo. Nós temos o grupo étnico dos negros, o grupo étnico dos brancos ou caucasianos, o grupo étnico dos asiáticos e temos também o grupo étnico dos árabes. Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra árabe, lembrem de etnia. Muçulmano é todo aquele que pratica o Islã. Ou seja, se uma pessoa se converte ao Islã, independente dela ser árabe, branca, negra, asiática, brasileiro, americano, paraguaio, enfim, você se converteu ao Islã, você se torna um muçulmano. Que conclusão nós podemos tirar disso? Nem todo árabe é muçulmano, porque nós vamos encontrar árabes cristãos, árabe cristão copta, árabe judeu, árabe protestante, mas todo mundo que pratica o Islã é muçulmano. Ou seja, um árabe não necessariamente é muçulmano. Um árabe não necessariamente pratica o Islã. Mas se ele passa a praticar o Islã, aí ele se torna muçulmano. Então, para resumir, árabe, grupo étnico, é muçulmano, aquele que pratica o Islã, independente do seu grupo étnico ou nacionalidade. Tá ok, gente? Bom, continuando aqui, Maomé foge da cidade de Meca para a cidade de Medina. Esse acontecimento tem o nome de Hégira, marca o início do calendário muçulmano e ocorre por volta de 622, segundo o calendário cristão. Quando Maomé foge de Meca para Medina, Medina antes se chamava Iatrebe, a cidade. Foi rebatizada para Medina, que significa cidade do profeta. Guardem bem essa informação. Por que essa necessidade de renomear a cidade? Porque ela passou a se chamar cidade do profeta. Porque ali se tornou a cidade onde Maomé consolidou a sua liderança como um profeta de Deus, no caso Alá, e também foi onde Maomé organizou politicamente e religiosamente o Islã. O que isso quer dizer, professor? Vocês lembram que logo no início do vídeo eu falei que na Península Arábica os povos não possuíam uma unidade política ou religiosa? Pois é, o Islã vai fornecer essa unidade política e essa unidade religiosa aos diversos povos da Península Arábica. Ou seja, Maomé deu início a uma teocracia. Guardem bem esse nome, teocracia. O que é uma teocracia? Teocracia é um governo regido pela religião, regido pelos preceitos religiosos. Ou seja, naquela cidade de Medina, todos viviam em função do Islã. Lá ninguém podia ser, por exemplo, politeísta e animista. Lá todos tinham que ser monoteístas, ou seja, acreditar num Deus único que era Alá e em Maomé, que era seu profeta. Posteriormente, isso vai dar origem a um dos pilares do Islã que nós vamos ver daqui a pouco. Em Medina, Maomé ele começa a organizar um exército e ele usa desse exército para conquistar outros povos na Península Arábica e para retomar a cidade de Meca, da qual ele foi expulso. A isso nós damos o nome de jihad. Jihad significa esforço a favor de Deus. Foi o pretexto que o Maomé usou para converter os povos que ele considerava infiéis. Mas que povos infiéis eram esses, professor? Basicamente, todos aqueles que não praticavam o Islã. Ou seja, se você era um politeísta, um animista, ou acreditava em qualquer outra crença, como havia no período, você era considerado infiel. E havia duas formas de converter um infiel: pela ação da palavra, pela conversão, ou por meio do conflito armado, por meio da guerra. Que foi assim que Maomé retomou Meca, por meio de uma guerra, por meio de um conflito que foi muito rápido. Há um parênteses aqui. Lembram que agora há pouco eu falei que no mundo existem 3 grandes credos monoteístas, que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo? Pois o islamismo seria o mais recente. O mais antigo é o judaísmo e o do meio seria o cristianismo. Maomé tinha muito respeito
pelas religiões monoteístas, ou seja, judaísmo e cristianismo. Então, o que acontece? Quando os muçulmanos conquistavam alguma região, eles permitiam que cristãos e judeus continuassem exercendo suas práticas religiosas, mediante um pagamento de imposto. Eles não eram bobos. Você pode continuar acreditando em Deus, você pode continuar acreditando em Abraão e Moisés, mas, como você está sob o nosso domínio, você passa a pagar o imposto pela prática da sua religião. É interessante a gente notar, pessoal, que o Alcorão, que é a Bíblia dos Árabes, ela faz referência a todos os personagens, digamos assim, judeus e cristãos. Jesus Cristo é uma figura muito importante dentro do Islã. Ele é reconhecido como um dos profetas de Deus. Não é o maior profeta é Maomé, mas Cristo é reconhecido como um profeta de Deus, Moisés é reconhecido como um profeta, Abraão, João Batista, Nossa Senhora também é relevante dentro do Islã. Então é muito interessante a gente perceber essas aproximações que há do Islã com as outras grandes religiões monoteístas. Bom, pessoal, Maomé conquista a Península Arábica, conquista a cidade de Meca. A Península Arábica, então, já está toda sob o domínio dos muçulmanos, dos praticantes do Islã. Então, o que acontece a partir daí? O Islã começa a se expandir para além da Península Arábica. Ele vai para o norte da África, ele vai para algumas regiões da Ásia. Alguns séculos depois, ele vai chegar na Península Ibérica, na Europa. Península Ibérica, onde fica Portugal e Espanha. Agora eu quero falar um pouco sobre os 5 pilares do islamismo. Quais são esses 5 pilares do islamismo? Primeiro é a fé. Só existe um único Deus, que é Alá, e Maomé, ou Mohammed, é o seu profeta. Segundo pilar do Islã, a oração. Todo muçulmano, todo praticante do Islã, ele precisa orar 5 vezes ao dia em direção a Meca. Terceiro pilar do Islã, jejum. O jejum ocorre durante o Ramadã, que é um mês sagrado dos muçulmanos. Do nascer ao pôr do sol, não se come nada. Você fica em jejum, você faz as suas orações, e ao final do dia, no início da noite, ocorre nas mesquitas, mesquita, essa figura aqui que vocês estão vendo, mesquita é o templo religioso dos muçulmanos. No final do dia ocorre na mesquita uma celebração onde todos podem comer de forma moderada, sem exageros. O quarto pilar do islamismo é a caridade, ou seja, todo árabe em condições deve ajudar o seu próximo, deve ajudar aos mais necessitados. Não precisa ser necessariamente muçulmano, o que importa é a caridade, é você ajudar. E o quinto pilar é a peregrinação, ou seja, todo muçulmano que tiver condições, pelo menos uma vez na vida, precisa ir à cidade de Meca. Ele vai à cidade de Meca, que se torna o centro político e religioso do Islã. Ele toca na Kaaba, aqui, que é essa pedra preta, que tem um grande significado dentro do Islã. Uma vez na vida precisa ir lá. Claro que todo muçulmano que pode vai sempre mais de uma vez. Mas esses são os 5 pilares do Islã que nós temos que ter em mente nesse momento. No seu início, a história do islamismo ela trouxe muitos avanços científicos, não só para os muçulmanos, para os árabes, como para o mundo todo. Quando o Islã começou a se expandir pelo mundo, ele começou a ter contato com diversos povos e a aprender com diversos povos. Por exemplo, quando os árabes entraram em contato com os indianos, eles desenvolveram a álgebra a partir do uso do número zero. Não sou necessariamente um matemático para explicar isso em detalhes, mas o número zero ele representa uma revolução muito importante no conhecimento científico. Até então, só 3 povos usavam o zero para fazer cálculo. Os indianos e o Império Azteca, a civilização azteca, aqui no continente americano. Eles usavam os zeros para cálculos matemáticos, cálculos arquitetônicos e cálculos astronômicos.
Os árabes empregam zero e criam álgebra, que vai ser usada também na astronomia. Os árabes eram excelentes astrônomos. Isso permitiu com que eles compusessem mapas muito precisos e também nos cálculos arquitetônicos. A arquitetura árabe, ou arquitetura mourística, como nós chamamos, é uma das mais elaboradas do mundo. Os árabes, então, eles criam álgebra a partir do contato com os indianos. Isso também vai revolucionar o mundo no que diz respeito à economia também. Quando os árabes entram em contato com os chineses, eles aprendem as técnicas de produção de papel vegetal. Isso vai ser fundamental para o islamismo, para os muçulmanos. Por quê? A partir da criação do papel vegetal, fica muito mais fácil redigir ideias políticas, ideias religiosas, ideias filosóficas. Essa grande quantidade de manuscritos publicados, produzidos, vai dar origem às primeiras bibliotecas do mundo, as bibliotecas como nós conhecemos hoje. E nessas bibliotecas os árabes eles vão expressar as suas ideias políticas, religiosas, científicas. Vão ter muitos escritos sobre a história árabe, sobre astronomia, sobre arquitetura, sobre álgebra. Essas bibliotecas elas também vão surgir junto com as casas do saber. O que eram casas do saber? Seria o equivalente aos centros culturais de hoje, onde as pessoas iam para discutir religião, filosofia, política, astronomia, hoje o que a gente conhece como biologia, medicina. A medicina árabe foi uma medicina pioneira no mundo. Cerca de 300, 400 anos antes dos europeus, os árabes já tinham desenhos da anatomia do corpo humano muito detalhados. O primeiro registro que se tem de um desenho do olho humano, anatomicamente falando, foi feito pelos árabes. A mesma coisa o corpo humano. Os árabes eram médicos muito desenvolvidos. As cidades árabes elas eram saneadas, ou seja, elas tinham rede de esgoto. Eram cidades que, embora densas populacionalmente, ou seja, com muitas pessoas, eram cidades limpas, eram cidades organizadas, principalmente quando você começa a comparar com a Europa do mesmo período. Nesse momento, o único povo do mundo que tinha cidades organizadas com rede de esgoto saneadas eram os impérios Azteca e o Império Maia, aqui no nosso continente americano. Ou seja, nas duas pontas do mundo, nós tínhamos populações, civilizações muito organizadas. E no meio a gente tinha a Europa, que ainda estava aprendendo a lidar com isso, ou redescobrindo isso, né? Porque os romanos tinham essas redes de esgoto, mas da passagem da queda do Império Romano para a Idade Média, esse conhecimento se perdeu de alguma forma. Então os árabes eles foram grandes divulgadores da ciência. Os árabes tiveram origem com os filósofos da antiguidade. Platão, Aristóteles, Sócrates, eles tiveram acesso também aos trabalhos do filósofo naturalista grego Tales de Mileto, só que esses materiais eles estavam escritos em grego ou em latim. Os árabes eles também eram linguistas. Então o que os árabes começam a fazer? Eles começam a traduzir esses materiais, esses pensamentos dos filósofos para o árabe. E tendo em vista que o Islã, os muçulmanos e os árabes estavam em expansão, esses conhecimentos eles ficaram acessíveis a uma gama muito grande de pessoas. A partir das casas do saber e das bibliotecas, se formam também as primeiras universidades do mundo. Universidade como a gente conhece hoje, um complexo que armazena mas um complexo que desenvolve diversos campos do saber e das humanidades. No início, as universidades dos árabes eram para os árabes, para os muçulmanos. Com o passar do tempo, outros povos passaram a ter acesso nessas universidades. Isso ocorre porque os árabes queriam demonstrar sua superioridade intelectual, a sua superioridade científica, a sua superioridade religiosa. Então, outros povos podiam ter acesso às universidades, às bibliotecas, às casas do saber, com o intuito de verem a grandeza que representava a cultura árabe e a religião islâmica. Bom, para fechar aqui, pessoal, a parte teórica, a parte de explicação, eu quero falar sobre as divisões do Islã
e um pouco sobre o extremismo. O que ocorre nas divisões do Islã? Quando o profeta Maomé morre, surgem dois grupos no Islã, os sunitas e os xiitas. Esses grupos existem até hoje. Quem eram os sunitas? Os sunitas acreditavam que o sucessor de Maomé deveria ser um muçulmano mais capacitado, ou seja, aquele que melhor conhecesse as leis do Islã, que conhecesse a palavra de Alá, que conhecesse a história do Islã. Então, os sunitas acreditavam que o sucessor de Maomé deveria ser uma pessoa capacitada intelectualmente e espiritualmente. O que os xiitas acreditavam? Os xiitas acreditavam que o sucessor de Maomé deveria ser o parente mais próximo dele. E isso vai gerar uma divisão muito forte dentro do Islã, divisão que existe até hoje. Até hoje, sunitas e xiitas estão se bicando para ver quem sabe mais sobre o Islã, quem é mais muçulmano do que o outro. Os sunitas, eles são conhecidos por serem, digamos assim, mais flexíveis, mais maleáveis. Os xiitas são conhecidos por serem fundamentalistas, ou seja, por serem, digamos assim, o grupo mais fanático, o grupo mais radical. Os sunitas, eles leem também a Suna. O que é a Suna? Foi um livro que Maomé deixou escrito explicando pontos do Islã. Já os xiitas, eles só leem o Alcorão, ou Corão, como está na língua árabe, e repudiam qualquer outro livro que fale sobre o Islã. Hoje em dia é muito comum, como falei agora há pouco, associarmos os árabes a fanáticos, a extremistas. Só que, como toda religião do mundo, o islamismo também tem as suas divisões. No cristianismo nós também temos. Nós temos o cristianismo católico, temos o cristianismo protestante, temos o cristianismo ortodoxo, temos o cristianismo copta, e dentro desses grupos a gente vai tendo diversas religiões. Você pega os cristãos protestantes, nós vamos ter os protestantes de Lutero, nós vamos ter os calvinistas, nós vamos ter os anglicanos, nós vamos ter os pentecostais, os neopentecostais, renovação carismática. Você pega o judaísmo, você vai ter o judeu tradicional, você vai ter o judeu ortodoxo, você vai ter o judeu cabalista. Dentro do Islã você vai ter uma vertente mais esotérica, você vai ter os sufistas, enfim. Existem divisões em todas as religiões. Da mesma forma que também existem extremismos em todas as religiões. Então, por mais que a todo momento a mídia bombardeie em todos nós que os árabes são fanáticos, que os muçulmanos são perigosos, por incrível que pareça, eles representam uma parcela muito pequena de um grupo de bilhões de pessoas. Então, vamos ter sempre muito cuidado quando a gente for se referir a árabes e muçulmanos. Ninguém é perfeito, nem todo mundo é flor que se cheire, mas o monopólio do extremismo não é deles. Tá ok, gente? Bom, meus queridos, trouxe aqui 2 exercícios brevemente comentados para a gente desenvolver um pouquinho do que foi dito aqui ao longo do vídeo, tá ok? Vamos lá? Antes do Islã, havia uma série de tribos nômades que peregrinavam pelo deserto, exercendo atividades como pastoreio e comércio. Cada tribo, cada clã, estabelecia em sua própria rotina um culto de adoração. Sobre a questão religiosa na Península Arábica antes do Islã, como eram definidos os cultos? Bom, como nós falamos aqui, antes do surgimento do Islã, os povos que viviam na Península Arábica, eles eram politeístas e animistas. Antes da instalação do Islã e até mesmo durante sua ascensão, algumas tribos que vagavam pelo deserto mantiveram suas práticas politeístas e animistas. Após a consolidação do Islã, essas tribos passaram a ter uma coesão política. Graças à nova religião, as suas práticas tornaram-se unicamente monoteístas, assim como pregava o Islã. Anotaram aí a resposta, gente? Vamos passar para a nossa próxima questão, então. Qual a importância de Meca para a organização social da Península Arábica? Qual passa a ser o papel de Meca após o surgimento do Islã? Nessa questão, vocês devem ressaltar que Meca sempre foi um importante centro de comércio e de práticas religiosas politeístas na Península Arábica. Ali eram comercializados produtos e também ocorria a troca de conhecimentos oriundos de diversas partes
da Península Arábica e até de fora dela. Após a ascensão do Islã, Meca se mantém como centro comercial da região, porém, as práticas religiosas tornam-se monoteístas, e assim Meca passa a ser considerado centro político e religioso do islamismo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, tá ok? Um forte abraço para vocês, se cuidem e se puderem, fiquem em casa, tá bom?